Olá, comece agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados para a gente bater papo. No programa de hoje, eu converso com a farmacêutica Lucilene Reibold e a gente fala sobre o Akermat. Converso com a agente de turismo Carolina Morelli e a gente vai falar sobre um novo produto turístico em Petrópolis relacionado à gastronomia, que se chama Café com a Princesa Isabel. E no final eu converso com a Ana Borges e o José Joaquim, que são jovens há mais tempo e viajam pelo mundo. Fica comigo que eu volto rapidinho, logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui.
Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Lucilene Reibold, ela que é farmacêutica da Brasil Manipulação, e a gente vai falar sobre o Akermat. Seja muito bem-vinda, Lucilene. Imenso prazer falar com você. Tudo bem, Carla? O prazer é todo meu. Então, vamos lá. O que é o Akermat? Como é que ele atua no organismo para auxiliar no emagrecimento? Então, Carla, o Akermat é assim, uma revolução no emagrecimento, né? E é natural. Melhor que ele é natural. Vou abrir aqui para você dar uma olhada. Como que é a tecnologia. Uma tecnologia, tá vendo? Em bolinhas, que vai ativando aos poucos no teu organismo. Ele é tirado de 3 tipos de pimenta, tá? É tirado dos biomas da Amazônia. É tirado, a base dele são 3 tipos de pimenta. E qual seria o mecanismo dele? Ele aumenta o GLP-1. O GLP-1 aumentado, ele diminui, na realidade, né, o teu esvaziamento gástrico. Ou seja, se você comer agora, tomando ele, você vai ficar mais saciada, mais cheia, como se você estivesse mais empazinada, né? E ele aumenta também a leptina, que é o hormônio da saciedade. Você se sente muito mais saciada, e ele reduz a grelina. Se esse hormônio grelina estiver alto, você fica com muita fome. Então, ele ajuda a diminuir essa grelina. Então, você fica super saciada. A base do mecanismo dele é esse. E ele atua como se fosse uma canetinha natural. Como se fosse um Mondiauro, um Ozempic. A diferença dele é o quê? Que ele não tem aqueles efeitos colaterais. E é bem mais barato, né? Ele não tem aquele efeito de você ficar tonta, enjoada. Basicamente, o mecanismo dele é esse. Fantástico. Agora, esse medicamento... Eu vou mandar para você. Tô precisando. Esse medicamento, ele é indicado para qualquer pessoa que queira perder peso, ou há critérios específicos para prescrição? Então, qualquer prescritor da área da saúde pode prescrever, um nutricionista habilitado, um farmacêutico que tem o seu RQE já, e o médico, né? O que acontece? Quem não pode usar ele são pessoas que têm cistite. Se você tiver uma cistite muito repetitivo, você não pode usar. E pessoas também que têm hemorroidas, porque como ele tem 3 tipos de pimenta, ele pode acelerar as hemorroidas e a cistite também. Você vai ter a intercorrência da cistite com mais vezes, entendeu? Perfeito. Quais são os principais benefícios clínicos já comprovados do Akermat? É só o emagrecimento ou tem mais coisa? Não. Ele ativa o metabolismo, ele queima muita gordura, ele tira celulite, além de regular, né, o apetite. E ele está sendo muito usado para esse pessoal que faz fisiculturismo, né? Ele acelera o metabolismo sem você precisar usar muitos anabolizantes, essas canetinhas. E a proposta dele também é o quê? Você usou Mondiauro. Aí o pessoal que fica com medo, eu vou engordar depois que eu parar de usar as canetinhas. Ele vem pro pós as canetinhas, para você não ter o reganho de peso. Fantástico. Existem efeitos colaterais ou riscos associados ao uso do Akermat? Então, só esse mesmo, da cistite. Eu tive 3 pacientes que tiveram, né, a cistite, mas foram 3 em uns 30 que tiveram a cistite. E o problema da hemorroida. A gente não teve paciente com hemorroidas,
Mas a gente, a gente sempre conversa, né, com o paciente. Olha só, se você for fazer o uso, tem que ver se você tem alguma coisa com possibilidade de ter hemorroidas para não usar. Não é indicado nesses 2 probleminhas, né? Legal. Como é que o Akermat deve ser utilizado corretamente? Há horário, doses, restrições específicas? Como é que é essa posologia? Então, Carla, vai usar apenas só pode usar 1 por dia, tá? Antes do almoço, uns 20 minutos antes do almoço, com 250 ml de água. Tranquilo. Dá para se Tranquilo. encaixar no dia com facilidade. Sim. Legal. O uso do Akermat substitui a dieta, exercício físico, ou deve estar associado também a essa mudança de hábitos? Então, a gente estava lendo umas monografias que ele, sem o exercício físico, ele emagreceu 3 quilos, sem exercício físico e sem a dieta. Porque, naturalmente, ele já tira a fome, né? E com o exercício físico e a dieta, teve uma perda de 6 a 7 quilos. Em que período? Em 1 mês. Muito É legal. muito peso, né? É muito peso. Há risco de efeito rebote ou de recuperação rápida de peso após a suspensão do tratamento? Então, há risco até assim nas canetinhas, né? Mas se o ideal é você usar ele por 6 meses. Aí a gente não está tendo o efeito rebote sendo usado por 6 meses, sendo monitorado pelos profissionais de saúde. Né? Perfeito. Existe diferença entre o Akermat e os outros medicamentos para emagrecimento já disponíveis no mercado? Sim, assim, a diferença dele é o quê? Que ele é natural. E ele trabalha realmente como uma canetinha natural. Alguns medicamentos controlados, eles trabalham no sistema nervoso central. Ele não. Ele trabalha nesses hormônios, diminuindo, aumentando alguns, para você ter o efeito de menos, comer menos, né? Menos ansiedade, e ativando o metabolismo. Os outros medicamentos, a gente fala de controlado, ele trabalha mais realmente com o sistema nervoso central. A diferença dele é o quê? Que ele, como ele é um produto natural, você não vai ter efeito colateral, você não vai ter aquele efeito rebote de toda hora ficar... Aí você, às vezes, toma um controlado, você emagrece 5 quilos, no outro mês você para, volta tudo de novo. Fora a ansiedade que você sente com um medicamento desse, né? E efeitos colaterais. Legal. O tratamento costuma ter duração definida ou varia de acordo com cada paciente? Você falou aí a questão dos 6 meses, né? A gente coloca de 3 a 6 meses. 6 meses é o ponto mais, assim, né, que a gente fala, só até 6 meses. Aí depois a gente troca para outra dose ou outro medicamento. Quais são os sinais de alerta que o paciente deve observar durante o uso do Akermat? E se existe, e que exige retorno imediato ao médico ou farmacêutico? Então, procure o seu prescritor sempre que sentir a urina queimando. E se você for ao banheiro e sentir realmente na hora de você evacuar, sentir queimando também, uma leve cistite, aí realmente é preocupante. Você tem que mandar mensagem para o seu prescritor para a gente parar na hora. Legal. Uma coisa que a gente fala sobre medicação hoje em dia é sobre a falsificação. E aí, quais são os cuidados que o paciente deve ter na hora de comprar um medicamento para evitar as tais falsificações ou uso sem orientação adequada? Então, foi até bom você falar, né? Igual a gente, até o pessoal que está vendendo pra gente da Florien, eles falaram que eles estão vendo falsificação, tá vendo? Aqui você vê, tem a marca do Akermat. Na cápsula. A marquinha na cápsula e são bolinhas. A colaboradora que vendeu pra gente, lá do fornecedor, ela falou que na ouvidoria ligaram e falaram, olha só, mas o Akermat não são umas bolinhas brancas, estavam bolinhas vermelhas ou estavam pó branco. E sempre tem o QR Code, né, do Akermat, o selo. Então é muito importante, porque até mesmo o fornecedor, que é a Florien, que está repassando para a gente, falou que está vindo a ouvidoria, o pessoal ligando e falando que está falsificado, entendeu? Então sempre a sua farmácia de confiança. O Akermat só tem farmácia de manipulação, não tem drogarias, e sempre
ligar para o fornecedor, entendeu? E ver o QR Code e o selinho. E a Kermat é sempre bolinha, sempre com a cápsula timbrada. Perfeito. Como farmacêutico, pode contribuir no acompanhamento seguro do tratamento com a Kermat? Então, todo farmacêutico agora é uma molécula nova, mas assim, a maioria dos farmacêuticos já conhecem. Pode ligar, né? Na nossa farmácia pode entrar em contato no nosso Zap, que a gente tira qualquer tipo de dúvida. E até mesmo, acho que em drogaria, eles podem tirar dúvida, qualquer farmacêutico porque é lei, né? A gente tem que tirar dúvida. E ligando para qualquer farmácia de manipulação e tirando dúvida, eles falam, olha só, a Kermat tem essas especificações, entendeu? Legal. Quem ouviu esse nosso bate-papo e achou interessante, quer conhecer melhor o produto, como é que faz para falar com você? Então, o telefone da nossa farmácia, nosso laboratório é 249-8825-6204 e a gente fica também no edifício profissional, na loja 11, que é Brasil Manipulação. Maravilha, Lucilene. Obrigada pelo bate-papo, foi uma delícia falar com você. Quando tiver novidades, entre em contato, avisa para a gente comunicar por aqui. Tá bom, minha linda? Eu que te agradeço, tá? E um ótimo dia para você. Para todas nós. Você aí de casa, fica comigo, que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes.
De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Carolina Morelli, ela que é agente de turismo da Serra Brasilis, e a gente hoje vai falar sobre o Café com a Princesa Isabel. Seja muito bem-vinda, Carol, é um imenso prazer falar com você. Obrigada, Carla, eu que agradeço. Vamos começar pelo básico. Eu queria que você me dissesse como é que nasceu o projeto Café com a Princesa Isabel. Então, aí eu tenho que voltar lá atrás quando a Serra Brasilis nasceu. Porque a Serra Brasilis nasceu para fazer turismo receptivo aqui em Petrópolis e exportativo Brasil e mundo. Mas no receptivo, logo o Sebrae viu o nosso potencial e nos convidou para participar de vários projetos de turismo de experiência. Rota cervejeira, turismo de experiência, Tour da Experiência Brasil, Tour da Experiência Caminhos do Brasil Imperial, entre outros. E aí a gente viu essa necessidade de voltar com esse turismo de experiência, porque o Tour da Experiência se extinguiu. Alguns empresários desistiram, alguns permaneceram, mas com essa gastronomia, juntando o Império com a gastronomia, ele se extinguiu. Então a gente viu a necessidade de voltar com essa experiência para Petrópolis. Legal. E aí surgiu a gente conversando muito, eu e o Guido, que é meu esposo, que a gente trabalha muito, estudando muito sobre esse segmento do turismo, que é o turismo de experiência, nasceu a ideia e com parceiros maravilhosos para a gente fazer esse Café com a Princesa. Legal. Qual é a proposta principal do projeto em si? É o turismo histórico, cultural ou de vivência? Então, na verdade, Carla, ele junta tudo, né? A gente está numa cidade histórica, né? Do Brasil, da época do Império. Então, esse Café com a Princesa é uma relação com a cultura e com a vivência, né? É uma vivência, você presenciar uma coisa temporal, né? Atemporal, né? Do passado e viver isso hoje, assim. Então, mescla tudo, a história, a cultura, a vivência, mescla tudo isso. De que forma que a história propriamente dita da Princesa Isabel é apresentada durante o evento? Então, a atriz conhece o cardápio, né, que é apresentado, é um cardápio que foi estudado, foi elaborado, do que eles gostavam na época desses sarás, desses cafés da tarde que eles tinham. Então, ela apresenta esse cardápio
e vai contando um pouquinho das histórias, envolvendo os participantes, né? Muito interessante, muito legal. O que que o público encontra ao participar do Café com a Princesa Isabel? Então, ele encontra a gastronomia da época e essa interação com um personagem que foi muito vivo na nossa história, né? Na história do Brasil, na história de Petrópolis, que é a Princesa Isabel. Então, assim, eles encontram isso, essa interação com a princesa, essa gastronomia da época e o café, que é o espetáculo da vivência, né? Da experiência. Legal. Como é que é feita a ambientação do espaço e o roteiro da vivência? Então, ela é uma apresentação com a Princesa Isabel, né? Uma atriz que se caracteriza de Princesa Isabel. É uma gastronomia, ela é servida em 3 tempos, né? Então, envolve tudo isso. E essa ambientação, ela vai acontecendo naturalmente. A Princesa Isabel vai contando um pouquinho do que eles estão degustando, vai contando casos, vai lendo poesias, vai interagindo. É extremamente interessante, assim, é uma experiência única. Parece que você volta ao passado, sabe? Parece que você está na casa da princesa e ela está te recebendo, exatamente isso, ela está te recebendo para um café da tarde, né? Ela está recebendo os amigos para tomar um café da tarde com ela. Legal. Onde é que está acontecendo e quando essa experiência é realizada? Então, ela está acontecendo em parceria com a cafeteria Katz, aqui em Petrópolis, ali na subida do Relógio das Flores. Uma cafeteria muito presente em Petrópolis, muita qualidade. A gente firmou essa parceria. Acontece com grupos, agendamento é feito em grupos. Então, se tiver um grupo para fazer, a gente abre a agenda para poder fazer. Mas a princípio é toda a última sexta-feira de cada mês. Então, assim, já está marcado, última sexta-feira do mês, 4h30 da tarde, na Katz, Café com a Princesa. Mas se tiver um grupo, a gente não pode ir numa sexta-feira, a gente quer numa quinta, numa quarta, num sábado, aí a gente vai agendando de acordo com o grupo que solicitar. Como é que é feita essa solicitação? Como é que Através da Serra Brasil. Através da Serra Brasilis, Carla. Todo o agendamento, nosso parceiro é a Katz, a Comunicação Livre, X da Questão, mas todo o agendamento, toda a compra dos ingressos, dos convites, são feitos através da Serra Brasilis. E quais são as plataformas de contato para falar com vocês? Pelo Instagram, @Serra Brasilis Turismo, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 24, posso falar? Pode. 24, eu tenho que ler, porque 24 97401 4196. Eu não sei o WhatsApp, olha que absurdo. Mas todos nós só lembramos telefones que, assim, do filho, uma coisa meio assim. Fora isso, a gente não lembra mais, não. Tá tudo salvo na agenda. Tudo na agenda. E o @Serra Brasilis Turismo é mais prático ainda, né? Isso, ainda é mais prático para fazer contato com a gente. E ainda, como é que tem sido essa reação dos visitantes, tanto do turista quanto dos moradores? Então, até recebi um depoimento que a pessoa tinha um certo receio, coisa do Império, não sei se vai ser muito legal, uma coisa meio cafona e tal. Quando foi, Carla, saiu de lá encantada, surpreendida, maravilhada. Primeiro que a gastronomia, a qualidade do Katz é indiscutível, é maravilhosa, uma delícia a culinária deles, a gastronomia deles. E saiu de lá encantada com essa interação, falou, nossa, que bacana, que coisa maravilhosa voltar no tempo e vivenciar isso aqui com vocês. Ficou assim, realmente todos saíram de lá muito encantados com essa experiência. Legal. E você acredita de verdade que Petrópolis tem esse público fiel para esse tipo de experiência? Tem sim, tem. Petrópolis, o petropolitano, a gente tem que conquistar um pouco mais, assim, eu acredito que eles vão querer curtir essa experiência, vão querer vivenciar essa experiência, mas o público de fora nos solicita mais.
A gente tem guias de fora que pedem, porque a gente já está no ramo de experiência desde que a Serra Brasilis nasceu. Vou fazer 15 anos em janeiro. Então, assim, os guias de turismo que vêm a Petrópolis, eles pedem sempre algo novo para a gente, porque a gente é receptivo aqui, né? Então, ai, Carol, Guido, tem alguma novidade? Tem alguma coisa? Tem alguma experiência bacana para a gente curtir? E tem tudo a ver, né? Petrópolis é uma cidade imperial, uma cidade que faz parte da história do Brasil. Então, você tomar um café com a princesa e voltar no tempo, então, assim, vai ser bem explorado e bem legal, assim. Acho que o pessoal vai curtir muito, assim. Para a gente terminar, queria que você deixasse um convite para quem está assistindo a gente. Ai, gente, olha, é uma experiência maravilhosa. Venha vivenciar isso conosco, que vocês vão ficar satisfeitos pela gastronomia, pela interação, pela vivência dessa época do Império aqui em Petrópolis. Venham curtir isso com a Serra Brasilis. Obrigada, Carol, pelo bate-papo. Foi uma delícia falar com você. Ai, obrigada. Eu também adorei, Carla. Eu te adoro, minha querida. Um beijo grande. Beijo. Você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos
promovemos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. De volta aqui no programa Comunicação Livre, tenho o imenso prazer de conversar com a Ana Borges e com o José Joaquim, e a gente vai falar sobre o Jovens há Mais Tempo, uma viagem de motorhome pelo Oriente Médio e pela Rota da Seda. Sejam muito bem-vindos, Ana e José, é um prazer recebê-los.
Obrigada, Carla. Carla. Prazer estar aqui também. Então, queria que vocês começassem falando para mim como é que surgiu essa ideia de transformar o sonho de viajar pelo mundo num estilo de vida sobre rodas. Então, é uma história que vem desde pequeno, né? Eu viajava muito com meu pai de carro desde que eu nasci, vivia na estrada e sempre gostei disso, sempre gostei de viajar, sempre gostei dessa vida assim, no trânsito, né? Nessa coisa, uma vida muito pacata, parada. E eu acho que quando chegou próximo aqui esse período da pandemia, como muitas pessoas começaram a olhar na internet, essa coisa de motorhome, porque não é o que tem muito aqui no Brasil. Eu sempre falo que tinha uma casa ali perto da James, aquela fábrica de biscoito aqui em Petrópolis. Toda vez que a gente passava ali, tinha um motorhome, alguém tinha ali, e a gente se encantava desde criança, e ficou aquela coisa longínqua, assim, né? E aí, na pandemia, a gente começou a olhar o motorhome e falamos, que tal a gente fazer uma viagem? E aí, juntou com esse perfil da Ana, que ela pode contar agora, que é uma coisa também muito bacana, que deu start nela da viagem em si. Eu sou muito aventureira, né? Eu gosto, assim, de explorar lugares diferentes, coisas novas e tal. Em 2019, eu fiz uma viagem para o Irã e, viajando por lá, eu conheci um casal português que estava fazendo essa rota, mas de motocicleta. Eles saíram de Portugal e o objetivo deles era chegar até a China. Aí eu fiquei, assim, encantada. A gente começou a conversar, eles começaram a falar e eu já voltei, assim, Zé, já tenho a nossa próxima viagem, assim, né? E aí a gente começou a amadurecer um pouco, né, essa ideia, veio a pandemia, a gente começou a pesquisar, e em 2022 a gente começou a concretizar, né, quando a gente comprou a Popô, que é o nome que a gente dá para o nosso motorhome, e em 23 a gente chegou na estrada, fomos para a estrada. Mas o motorhome de vocês é de 1988, ou o motorhome em si, ele é um projeto de 1988. Como é que foi esse processo de adaptação para enfrentar trajetos tão desafiadores, especialmente a questão do Oriente Médio? As adaptações que a gente fez foram assim, bem pontuais, né? A gente precisava de autonomia, porque no Oriente Médio você não tem a infraestrutura que a gente tem em geral na Europa, de camping, de essas asas, né, que eles chamam que é o local de assistência, onde você pode fazer limpeza do veículo, colocar água e tal. Então a gente colocou placa solar para a gente ter autonomia energética. Legal. A gente aumentou a capacidade do tanque de água para a gente ter autonomia de banho, né, de uso. Então, a gente, hoje, com essas duas alterações, a gente tem até 5, 6 dias de autonomia sem precisar preocupar com esses serviços, né? E a gente mudou o colchão também, que era um colchão bem antigo. Aí a gente colocou um colchão bem bacana, assim, para ter conforto, né? Coluna dos jovens ficar inteira. Legal. E essa parte energética deu uma autonomia infinita. Se o tempo estiver bom, a gente não depende de energia. A energia mesmo é se ficar 4 dias com chuva, aí é que começa a ter problema. Isso porque a gente utiliza um equipamento noturno que consome muita energia. Não fosse isso, eu diria que a energia é infinita. Aí a gente fica limitado pela água e pela limpeza do banheiro. Mas isso a gente conseguiu no Oriente Médio todo, apesar de lá ser exatamente por faltar água, tem muito acesso à água, né? Então foi tranquilo. Legal. Durante a palestra que vocês realizaram, vocês falaram sobre cruzar países como Turquia, Iraque, Omã. Qual desses destinos mais surpreendeu vocês e por quê? Olha, eu acho que todos eles se surpreendem de alguma forma, né? Mas eu diria assim, para mim, pessoalmente, eu diria que 2 surpreenderam muito, porque são países que a gente tem pouca informação sobre eles, a parte de turismo, são países que estão retomando agora, principalmente para a gente, né, que é ocidental, essa abertura para o turismo, né? Vamos dizer assim. Uma foi o Iraque, porque você vai e todas as notícias que a gente tem, elas são relacionadas aos conflitos, né? O conflito, não sei o quê,
explodindo aqui, e aí quando você chega lá, quando você entra no Iraque, o Zé fala muito isso, é como se a gente estivesse atravessando um portal, né? Tipo assim, uau, e agora? Como é que é? Vai dar certo, não vai dar certo? E aí, quando você chega lá, você fica realmente muito surpreso, porque uma segurança absurda, assim, foram os lugares onde a gente mais se sentiu seguro, foi depois que a gente saiu da Europa. E as pessoas, assim, muito generosas, muito hospitaleiras, e toda uma cultura de lugares que a gente nunca tinha nem ouvido falar, né, Paixão? Isso, exatamente. Realmente é uma região, assim, encantadora. A gente, por exemplo, quando fala em segurança, a gente pergunta para eles alguma coisa sobre segurança, eles não entendem o que a gente está perguntando. Não existe essa história de insegurança. Então, se fala segurança, eles não entendem a pergunta. Eu falei, Ana, acho que eles não estão entendendo o que a gente perguntou, para vocês perceberem a noção da tranquilidade que é esses países, né? E a generosidade, como a Ana falou, é coisa assim, é de outro mundo. Nós dois conhecemos cada um mais cerca de 40, 50 países, e foi o país onde a gente encontrou mais generosidade e mais amabilidade das pessoas. Mais ainda o norte do Iraque, a região dos curdos, que é o Kurdistão. É impressionante, é impressionante. Tem horas que a gente está falando que a gente até se emociona, porque a gente foi tão bem recebido. Tivemos que ir na casa de família, dormir em casa de família, recebemos comida de graça, bebida de graça, presente, no meio da rua eles param a gente para dar presente. Então, assim, você fala, onde é que eu tô, né? Aquele lugar que a gente achava que ia ter bomba, tem flores, né? Então, realmente é bom para encantador. também quebrar o paradigma da gente, para todo né? mundo ir visitar. Quebram os nossos paradigmas, que a gente acha que só tem bomba, e na verdade tem muita gente e tal, isso é muito legal. Quais foram os maiores desafios técnicos? É uma quebra de preconceito, de estereótipos, né? Sabe, assim, todos esses estereótipos, né, que vendem pra gente vão por terra. Legal. Quais foram os maiores desafios técnicos e emocionais que vocês enfrentaram nessa jornada? Maiores, desculpa. Desafios técnicos e emocionais. Sim. Não, técnicos não foram muitos, mas o que a gente teve, que eu poderia dizer, algumas questões de reparo que aconteceram, porque o nosso motor é antigo, mas a gente já, antes de sair, a gente fez as manutenções necessárias, mas já sabendo que pela antiguidade poderiam aparecer alguns problemas. Então, assim, os problemas que apareceram, a gente tirou de letra, e a gente sempre tem esse perfil de fazer do limão uma limonada. Então, a gente teve um problema, furou o radiador, mas a gente estava na Albânia, a gente estacionou num camping, um lugar maravilhoso, ficou uma semana esperando para consertar o radiador, quase depois a gente estava numa praia maravilhosa, fez um jantar e esperamos o dia seguinte para poder consertar o carro, que aí foi trocar o motor de arranque e resolvemos também com certa rapidez. Que mais? Na Turquia, né? Que você escutou aquele barulhinho. Na Turquia, a gente estava voltando recentemente para o Brasil, que a gente tinha que fazer coisas aqui no Brasil, e deu um barulho no motor, eu falei, acho que está um problema no câmbio. E aí a quinta marcha quebrou, e a gente falou, eu acho que eu consegui ir na quarta marcha até a próxima cidade, a gente dormiu, aí no dia seguinte também conseguimos uma oficina que resolveu um problema. Então, problemas que poderiam ser graves ou deixar a gente irritado, nós não vamos estragar nossa viagem por conta desse tipo de problema. E são coisas que a gente sabe que podem acontecer e provavelmente vão acontecer. Então, foram super tranquilos. Por outro lado, o nosso carro, por ser muito antigo, ele não tem eletrônica, então é muito fácil de consertar, é como se fosse um Fusca. Então, qualquer país e qualquer oficina, é possível de ter alguém que possa ajudar. E, em geral, as pessoas, assim, são muito generosas quando a gente fala que é brasileiro. Aí quando fala brasileiro, a primeira coisa que vem é um sorriso. E depois, nossa, Brasil, é futebol, é tudo. Então, assim, abre portas e, sim, a gente começa a ficar orgulhoso, né, do país que a gente é originário, né, que é muito legal, é realmente muito bacana. E emocionalmente, eu acho que assim, é muito tranquilo hoje, né? Porque a gente tem a tecnologia, então a gente está sempre em contato. O Zé está sempre em contato, ele conversa quase que diariamente com os filhos dele, eu converso pelo menos 2, 3 vezes por semana com minha mãe, minha irmã. Então, assim, tem essa proximidade que as tecnologias de hoje nos permitem, né? Então, acho que não tem muito desafio emocional, né, Paixão? Eu acho que não, a gente não ficou preso a nada, a gente se dá muito bem, porque eu sempre brinco, né, que não dá para ficar em 9 metros quadrados se você não tem um bom relacionamento. Senão, treta vem em 5 minutos. Né? Então, assim, tem que ter os dois, tem que ter o mesmo espírito, aí funciona perfeitamente. Nossa, não tem... É quase que uma casa. Nossa, é uma casa mesmo. A gente brinca que tem sala de estar, sala de jantar, sala de música, sala cozinha. Cada uma tem meio metro quadrado, né? Mas tem. Muitas pessoas sonham em fazer algo parecido, mas acham impossível. Que conselho que vocês dariam para quem tem vontade de romper a rotina e viver uma experiência como essa?
Olha, eu acho que a primeira coisa é começar a pesquisar bastante, seguir quem está fazendo, procurar informação sobre o lugar onde você quer viajar, para poder desmistificar. Né? Com a gente foi assim, por exemplo, a gente foi para o nosso roteiro inicial, era Turquia, Irã, Paquistão, Índia. E aí, no meio do caminho, em grupos de viajantes, a gente começou a descobrir que o Iraque estava aberto também, que estava mudando, eles estão mudando, né? Atualizando a política de visto, a política de turismo. Então, aí a gente começou a descobrir. E aí, todo mundo falando super bem, o pessoal perguntava, mas é seguro? Aí todo mundo falando assim, olha, é super seguro, é isso, é aquilo, pá, pá, pá. Então, você vai tendo informação que vai te dando segurança para você tomar a decisão, né? Você vai desmistificando as dificuldades, né? Aquela coisa que, nossa, fazer isso vai ficando uma coisa próxima, né? Então, eu acho que a primeira coisa seria isso, começar a pesquisar, acompanhar viajante, entrar em grupo, dos locais para onde você quer ir, que você quer fazer, se preparar de alguma forma, né? Hoje você tem 1000 maneiras de trabalho digital, de estar trabalhando online. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Você começar a buscar as informações para se preparar. E não se limitar nos seus sonhos, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante, assim. Idade não é restrição, a parte financeira é mais viável do que a gente imagina. Por exemplo, os nossos custos na viagem, que é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Ou comenta, vocês são ricos, tem isso, não sei o quê. Não, gente, os nossos custos na viagem são menores do que quando a gente está aqui no Brasil, porque a gente gasta a comida e o diesel, basicamente, né? Então, é incrivelmente mais barato do que o que a gente imaginava, né, Amanda? E o que a gente percebe na nossa viagem, a gente encontramos com muitos viajantes, é que tem para todos os estilos, para todos os orçamentos, para todos os gostos. Então vai depender do que cada um quer fazer, mas se ele pesquisar, ele vai perceber. A gente encontrou gente de carona, gente fazendo a viagem de moto, de bicicleta, a pé. A gente, por exemplo, deu carona para 2 meninas em Bagdá, de 20 anos, que estão indo da Alemanha para o Japão de carona. Aí você percebe que é barato, porque elas não tinham dinheiro, e que é seguro, porque 2 meninas em Bagdá, imagina, nossa, estão no meio da guerra, não, estão 2 meninas pegando carona. E eles têm um respeito enorme, em geral, né? Isso em todos os países, inclusive na Europa, no Oriente Médio mais ainda, né? Eles têm um respeito exagerado com mulher. Tem alguma coisa negativa, que a gente sabe, mas tem muito respeito. Então, se a gente olhar o lado positivo, é muito bacana também, entendeu? Então, assim, tem muita opção e muitos tipos de formas de viajar que encaixam para várias pessoas. É claro que cada um, quando vai lá, vou abandonar tudo, as pessoas têm que pensar. Daqui para frente a gente tem como dizer, para trás, assim, o que a pessoa vai deixar, eu acho que é de cada um. Eu vou abandonar meu trabalho, eu vou abandonar minha cidade, aí é pessoal de cada um, como é que ela vai fazer essa transição. Agora, para frente, a gente garante que é muito tranquilo e não tem mistério. Claro que tem que estudar um pouquinho, nem muito não, porque a gente não estudou nada. A gente entrou no motorhome, primeira vez que a gente entrou, a gente comprou, viemos para o Brasil, voltamos para lá, pegamos o motorhome e saímos viajando, entendeu? Então, nenhuma. A gente entrou e saímos viajando e vai se adaptando. E aí, para finalizar, eu queria saber. A gente vê pessoas que não são engenheiros, que não são nada e fazem obras, cuidam do motorhome, então. Legal. Para a gente finalizar, eu queria saber, depois dessa parada no Brasil, quais são os próximos passos da jornada de vocês? Pode a Ana, vai que ela que é a Ana, que é o nosso GPS, ela é a planejadora da rota. Eu só vou dirigindo. Então, a gente volta agora, né, no início de dezembro, para a Grécia, para a Europa e para a Grécia, que é onde está estacionado o nosso motorhome agora, e a gente segue na direção da China, né? Então, a gente vai entrar de novo no Iraque agora. A gente vai pegar o carro, né, que está estacionado na Grécia, a gente pega a Turquia, entra no Iraque, a gente vai visitar a parte sul, que a gente não conseguiu ver, porque o visto é de 30 dias e a gente não conseguiu chegar nessa região, que é onde tem o encontro do rio Tigre com o Eufrates. Dali a gente vai para o Irã, e do Irã a gente tem 4 possibilidades e a gente vai decidir de acordo com a geopolítica, vamos ver. A gente pode ir via Paquistão, Índia, a gente pode ir via Afeganistão, Tajiquistão, e a gente pode ir via Geórgia, Rússia e Cazaquistão. E aí a gente ainda tem a rota do Turcomenistão também. A gente vai decidir de acordo com a geopolítica e vamos ver. Para onde o vento sopra. Para onde o vento sopra. A última pergunta é: dá para a gente acompanhar essa viagem? Vocês estão postando, estão mostrando as coisas? Como a gente acompanha
essa jornada? Não, então, a gente tem canal no YouTube, temos o Instagram, TikTok e o TikTok. É. O nosso perfil, a Ana pode falar aqui que ela. @jovens.amaistempo, o A com H. @jovens.amaistempo, tanto no Instagram como no YouTube e no TikTok. TikTok a gente tá mais paradinho assim, mas o Instagram e o YouTube, no YouTube a gente posta toda sexta-feira às 19 horas. Legal. Parabéns, sucesso, boa jornada. Quando vocês estiverem por aqui ou quando vocês estiverem num lugar com uma conexão muito boa, a gente também pode fazer uma gravação super internacional. Vou adorar gravar com vocês dentro do motorhome, tá bom? É um prazer. Tá bom, obrigada de verdade. Foi uma delícia conversar com vocês. Deu até uma vontadezinha de começar a pensar nisso. É porque hoje em dia o meu trabalho, 90% dele eu faço com o meu notebook e com um mouse. Então, é isso. Fora o notebook, a outra coisa que eu preciso é de um mouse, porque eu assumo que eu não consigo lidar com o quadradinho do computador, ele me irrita. Mas fora isso, eu posso estar em qualquer lugar que eu resolvo. Sabe? Não é uma boa ideia, né? Estou precisando mesmo viajar. Todos precisamos viajar. Olha, se você precisar de dica, pode contar com a gente. Maravilha. Obrigada, um beijo grande. Até breve. A Ana está sempre respondendo lá no Instagram, Obrigada a você. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Ó, você de casa fica comigo que eu Valeu, volto tchau. rapidinho logo após o intervalo. Tchau. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha se divertido com as nossas conversas, que tenha ficado de olho aberto com relação aos nossos apoiadores e que a gente se encontre aqui na grade da TV Petrópolis na próxima semana. Se der, me segue lá no Instagram. Lá eu sou um ser humano completamente normal, que faz coisas cotidianas e tal, e não sei o quê, e é legal compartilhar com você aí de casa. Dá uma olhadinha no @carlacoelho.jornalista. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.